Caio. Nós temos mais 2 cânticos, irmãos. Ao único que é digno de receber a honra, a glória, a adoração, a força, o poder. Lembrando para vocês, a adoração, eu já expliquei algumas vezes aqui, o conceito da palavra adorar é você se abaixar diante de alguém e lhe beijar as mãos ou os pés. É o que a moça fez com Jesus. Ficou lá beijando os pés dele. É aquilo que é adorar. É o que as pessoas fazem com o Papa. Quando chega diante dele, se abaixa e beija a mão dele. Esse é o conceito da palavra adorar. Que fazem com a imagem de Maria, se ajoelha lá e fica beijando a fitinha lá e tal. Esse é o conceito de adorar. É isso que quer dizer a palavra adorar. Então, o único que é digno de adoração é Deus. Nós temos casos na Bíblia em que a pessoa viu um anjo e se ajoelhou diante dele, e quis se ajoelhar, o anjo, epa, lá em Apocalipse diz isso. João quis se ajoelhar diante de um anjo lá, ele disse, epa, pode levantar, eu sou servo igual a você. Eu não mereço adoração. Há casos na Bíblia em que tentaram adorar os anjos e eles recusaram. Certo? Quem aceita adoração é só Deus. Quer dizer, quem aceita porque ele realmente merece. Então nós temos aqui ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele nos damos louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Rei dos reis, o único que é digno, o único que tem toda a majestade, Ele é quem constitui reis. Naquele tempo todo mundo era o sistema de governo era o monárquico, eram os reis, as majestades. E esses reis, especialmente naquele tempo, eles tinham todo o poder sobre tudo que estivesse dentro do seu reino. Tanto a vida quanto a morte, digamos assim, das pessoas, ou do que fosse, estava nas mãos deles. Hoje não é assim na Coreia do Norte, por exemplo. O imperador lá, que é o título equivalente a um rei, ele tem todo o poder sobre a vida de todo mundo lá. Então, só que Deus, a Bíblia diz que Ele é rei dos reis. É Ele quem bota os reis e quem tira os reis. Não é Ele quem dá a vida? Pois é, rei dos reis. Supremo pastor, não inefável.
Magali. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de mais um dia de vida, de podermos, Senhor, respirar, de podermos, ó Pai, de compartilhar, Senhor. Ó Pai, que nós possamos colocar em prática tudo que Tu tens nos ensinado e que Tu ainda irás nos ensinar, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados. Ó Deus, que nós possamos buscar a Tua face, ó Pai, 24 horas por dia. Ó Deus, eu te agradeço por tudo, pelos livramentos que Tu tem nos dado, Senhor. Em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos, hoje, o pregador de hoje à noite é o pastor Antonino, né? E nós vamos convidar o pastor Antonino para vir aqui, e eu vou para ali, junto de Caio Cambalhota. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar hoje à noite, pela boca do seu profeta. Graça e paz, amados. Vou fugir um pouco ao costume de ler apenas o versículo, mas por ser um texto um pouco complexo, nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 28, de 1 a 20. O título do texto, na minha Bíblia, Saul consulta a médium de Endor. Os irmãos podem acompanhar a leitura. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: fica sabendo que comigo sairás à peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aques a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Giboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher. Ele disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia, consulta os mortos, e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos.
Porque pôs-me armas ciladas à minha vida, para me matares. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por intermédio ele dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltava-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. O Senhor abençoe a porção da sua palavra lida, curve sua cabeça, interceda ao Senhor nesse momento pela sua palavra que será exposta. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós buscamos a Tua presença, Senhor, na certeza de que o Senhor está sempre pronto a nos ouvir. E nós já queremos Te agradecer, ó Pai, por este momento em que nós temos o privilégio de junto compartilharmos da Tua palavra e junto sermos edificados por ela. Toma conta, pois, de nós, que seja o Teu Santo Espírito a nos dirigir, a nos guiar em todos os momentos deste culto. Nós Te pedimos e já Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que Samuel já era morto e fora enterrado. Mas, amados, esta é uma das crônicas mais polêmicas das Sagradas Escrituras. Não que ela enseje qualquer dúvida para o verdadeiro crente, mas pelo mau uso que os adeptos de seitas como espírita têm feito dela, têm usado de uma forma constrangedora, e isso causa constrangimento a muitos crentes descuidados, aqueles que não buscam o conhecimento da palavra de Deus,
que não se aplicam ao estudo das Sagradas Escrituras e que se veem diante desse texto é uma situação embaraçosa por falta exatamente de argumentação bíblica, por falta de preparo, por falta de conhecimento da palavra de Deus. E muitas vezes ficam em apuros quando confrontado com os versículos 15 e 16, onde se lê: Samuel disse a Saul, e então disse Samuel, respectivamente. E essas pessoas, esses crentes, eles preferem uma saída fácil, uma saída evasiva e não muito convincente, quando eles insistem que esse texto é um mistério que Deus não quis revelar. E se é mistério, é propriedade exclusiva de Deus. Mas, amados, tudo começa com o entendimento de que consultar os mortos é um pecado grave, condenado pela Bíblia com pena de morte. Nós vamos encontrar em Levítico 20, 27, quando a palavra de Deus diz que o homem ou mulher que sejam necromantes ou feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, e o seu sangue cairá sobre ele. Esse é o ensinamento da palavra de Deus quando condena tal prática. O mesmo ensinamento nós encontramos em Deuteronômio 18, 10, 13, onde o Senhor Deus lembra aos filhos de Israel que no momento em que eles entrassem na terra que ele lhes haveria de dar, não aprendesse a cometer as mesmas abominações daquele povo, ou seja, a prática de adivinhações, de augúrio, feitiçaria e consultar, acima de tudo, mortos. Pois todo aquele que pratica tais coisas, diz a palavra de Deus, é abominável ao Senhor. Mas no texto que nós acabamos de ler, parece ser de uma clareza indiscutível, parece ser cristalino, parece estar evidente, está claro demais, que Deus está permitindo que Samuel volte do além ao chamado de uma feiticeira. Samuel, que fora um dos maiores profetas da história de Israel, um homem consagrado ao serviço do Senhor, e que Deus jamais deixara cair uma só das suas palavras, todas se cumpriram. Agora nós estamos numa situação em que parece que Deus está permitindo a Samuel, que matou feiticeiros, augureiros, adivinhadores. Então, numa análise mais profunda do contexto da época, e mesmo do espírito do texto, sobressai, torna-se evidente a astúcia de Satanás para enganar os incautos. A primeira verdade do texto, nós encontramos no contexto do ministério profético de Samuel, que ele estipou a fio de espada os adivinhos, os mágicos, os encantadores, os médios, os necromantes, e do próprio texto saltam verdades que sufocam as mentiras do inimigo, as mentiras de Satanás. A segunda verdade, versículo 3, Samuel já era morto.
Samuel já fora pranteado por todo o Israel e fora sepultado na sua pequenina cidade natal. A terceira verdade do texto, no verso 3 ainda, Saul, seguindo o exemplo de Samuel, banira os médios, os adivinhos, provando de que ele não acreditava, não compartilhava desse costume. A quarta verdade está no versículo 5. À vista do acampamento dos filisteus, Saul estava tomado de medo por uma razão muito simples. É que ele se separara de Samuel, Samuel morrera, Samuel rasgara o seu manto, tomara o seu reino e dera a Davi, e portanto Saul está tomado de medo porque está distanciado de Deus. E ele quer fazer tudo para se salvar dessa situação. Mas, antes de recorrer a pitonisa, ele procurou a ajuda do Senhor, mostrando que ele ainda tinha resquícios dos ensinamentos do velho Samuel. O verso 6 diz que Saul consultou ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim e nem pelos profetas. Silêncio absoluto de Deus na vida de Saul. E agora Satanás vem astuciosamente e diz a Saul que tudo aquilo que ele está passando é porque Deus o abandonou. Ele não diz que foi Saul que abandonou a Deus, mas que Deus abandonou Saul. E isso é uma verdade que muitas vezes nós temos que encarar quando nós estamos passando por problemas, quando nós estamos passando por dificuldade, que nós oramos e que Deus não nos responde, que Deus fica silencioso. Algo nos insinua que Deus tem nos desamparado. A quinta verdade é que Deus não respondeu a Saul, por mais que ele clamasse, por mais que ele buscasse, porque Saul não precedera a Saul a santificação para buscar a Deus. Então Deus silenciou. Agora sim, o rei Saul chega ao fundo do poço, porque o silêncio de Deus caíra na sua vida, como se for uma cortina de ferro. Saul agora sim está tremendamente abandonado. Agora começa a surgir uma luz no fim do túnel. Como ele não tem o socorro da parte de Deus, Saul recorre aos meios que ele dispõe, e ele pede socorro aos seus servos, que eram estrangeiros e que acreditavam nesse tipo de bruxaria, e prontamente atenderam ao pedido de Saul. Portanto, esses servos de Saul foram as únicas testemunhas desse encontro, e essa narrativa foi feita não por algum israelita, mas foi feito por um estrangeiro. Veja que no verso 7, Saul diz aos apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Saul está no fundo do poço. E durante o encontro, o inimigo, amados, humilha
o rei, obriga o rei Saul a se disfarçar. E ele vai procurar essa mulher com suposto poderes para consultar a morte, para adivinhar o futuro. E ela não foi capaz de reconhecer a Saul pelas suas roupas comuns. O inimigo humilha o rei, faz ele vestir roupas andrajosas, mudar o aspecto real dele, o coloca num patamar inferior. E essa mulher a quem ele confiara receber a revelação do além, não foi capaz de o reconhecer até que ele se traiu e revelou. Possivelmente quando a feiticeira disse que via um Deus, ela não disse que viu Samuel, ela disse que viu um Deus que subia da terra. Então a palavra de Deus diz que foi Saul quem entendeu que era Samuel. Ela não disse para ele que se tratava do profeta Samuel, disse que via um Deus subindo da terra, e Saul entendeu que se tratava de Samuel. Imediatamente ele se inclinou com o rosto em terra diante do profeta. As astúcias de Satanás. Porque, amados, dizer que Deus permitiu o aparecimento de Samuel é fazer o seu antigo profeta, se possível, pecar depois de morto. Pecado que Deus não permitiu antes a ninguém, quanto mais a Samuel, após a sua morte. Ele, o seu maior profeta depois de Moisés, o homem que todas as suas profecias foram cumpridas à risca, agora voltar do além porque uma feiticeira o convoca, como se ela tivesse poderes maiores. E a partir do verso 7 até o verso 25, nós entendemos que essa crônica aqui foi escrita por essa testemunha ocular, pelos servos de Saul que conhecia a pitonisa, e que suas palavras expressam não conceitos divinos, mas conceitos humanos, assim como os discursos dos amigos de Jó. Eram discursos humanos, não era a palavra de Deus. Mas infelizmente, amados, muitos de nós temos interpretado essa crônica da mesma maneira do servo de Saul. Não buscamos os argumentos da Bíblia para refutarmos, quando a Bíblia tem argumentos bastantes para desmentir os servos de Saul, enfim, para confrontar as mentiras de Satanás. O primeiro argumento é o argumento gramatical: o Senhor não respondeu. E o verbo empregado, o verbo hebraico, ele é completo, quer dizer, Deus não respondeu e não responderá nunca. Definitivamente Deus não vai responder. O segundo argumento é o exegético. Deus não respondeu nem por Urim, a revelação sacerdotal, nem por sonhos como ele fez a José do Egito, nem revelação pessoal. Então nem profeta, nem revelação inspirada. Tudo isso porque Samuel fora profeta, e se fosse a voz dele, seria o próprio Deus falando. Samuel era a boca profeta de Deus, e isso seria uma revelação inspirada. E o próprio texto diz que o Senhor não respondeu a Saul. Samuel não falou a Saul, não se tratava de Samuel. Depois,
A visão, a revelação que a feiticeira vê é muito vaga, é muito imprecisa. E aqui entra o argumento ontológico, o argumento do ser, do existir. Porque ninguém que tenha passado dessa para a outra vida perdeu a sua identidade. Veja que a Bíblia continua falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Elias. E não seria Samuel o primeiro a perder a sua identidade. Porque a mulher disse: eu vejo um Deus. Mas por que Saul entendeu que se tratava de Samuel? Porque a mulher disse: como é a figura dele? Ele vem envolto numa capa, e pela descrição da capa, era uma capa usada pelos profetas, e como ele queria ver um profeta e queria ver Samuel, Satanás coloca na sua mente, e ele entende que se trata de Samuel. A mulher disse apenas: vejo um Deus subindo. Um outro argumento é o das coisas finais, é das últimas coisas, é o argumento escatológico. Samuel cumprir a sua missão profética, e morrendo ele foi para o seio de Abraão. Agora dizer que ele recebe uma revelação maior e volta à terra, atendendo a ordem de uma feiticeira, é uma franca desobediência ao próprio Deus. E o quinto argumento é o doutrinário. Aceitar a profecia do falso Samuel é criar uma nova doutrina. A profecia das pessoas ímpias, que são vagas, são imprecisas e se cumpre tão somente no talvez. E um argumento forte é o argumento profético. Todas as profecias têm que se cumprir, e se cumprir com exatidão. Assim foi o ministério de Samuel, assim foi o ministério de Elias, que teve todas as suas profecias cumpridas à risca. E veja que Saul, o falso Samuel, disse que seria entregue nas mãos dos filisteus, e Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus. A profecia sugeria ainda que Saul seria supliciado pelos filisteus, e ele termina se suicidando. E outra coisa, não morreram todos os filhos de Saul, morreram apenas 3. Os demais filhos de Saul ficaram. E outra, que Saul não morreu no dia seguinte, Saul morreu dias depois. Portanto, Saul não foi para o mesmo lugar de Samuel. Estando Samuel no paraíso, no seio de Abraão, como justificar que Saul, que desobedecera a Deus, estivesse no mesmo lugar de Samuel? Portanto, não foi Samuel que falou com Saul, mas afinal de contas, quem falou com Saul? Lembremos-nos de que a palavra de Deus diz da sagacidade, da esperteza, não é da sabedoria, da esperteza de Satanás. A Bíblia diz que Satanás se transforma até em anjo de luz e, se possível, enganaria os próprios escolhidos. Por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, embora tenhamos, mas é contra as forças terríveis, as forças espirituais, né, que nos oprimem.
Isaías 8:19 diz: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureia e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos. Palavra do profeta Isaías. Amados, se nós quisermos argumentos para as astúcias de Satanás, não tem outra alternativa. Temos que estudar a palavra de Deus. Temos que buscar nela os argumentos necessários, porque o inimigo está cada vez mais entre nós, está muito próximo de nós e fará tudo para nos enganar, como fez a Saul. Que Deus nos abençoe.